Boa noite, Brasil. Está entrando no ar o programa Mega Profissionais. Acompanhe comigo agora as atrações do programa de hoje. Olá, hoje nós vamos falar sobre violência feminina. Estamos no Agosto Lilás. Venham ver. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial, o testamento, o direito de uso de imagens e tudo isso junto, trazendo uma orientação jurídica mais simples. Vocês pediram e eu voltei sanando mais dúvidas sobre o tratamento de remoção a laser aqui no programa Mega Profissionais. Convidados importantes, sempre com assuntos extremamente relevantes para todos vocês. Quando? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Vamos falar do mês de Agosto Lilás. Aliás, é uma campanha, né? O Agosto Lilás. O que fala o Agosto Lilás? É o mês de conscientização de violência contra as mulheres. Nós precisamos entender muito bem esse tema. Nós precisamos de combater essa questão. Primeiro nós precisamos entender, eu sempre falo aqui no programa, né? Nós passamos por uma questão de conscientização, de entendimento, para que nós possamos dar valor àquela situação. No caso específico hoje, a mulher. Aliás, todos nós já passamos por isso, né? Já melhorou muito essa questão de entender, respeitar e se colocar no lugar da mulher, a empatia. Bom, mas para tratar desse assunto, nada melhor do que uma mulher, né? De uma pessoa que conhece muito bem essa parte, conhece muito bem sobre a violência contra a mulher, que é a nossa querida colaboradora do programa Mega Profissionais, Miriam Moraes, titular do quadro Em Busca do Equilíbrio. Tudo bem com você, Miriam? Tudo ótimo, Tancredo. Um prazer estar aqui de novo com você. É um prazer poder falar com todos os nossos telespectadores e principalmente sobre esse assunto, né? Sim. Que é um assunto tão denso, mas que de forma leve e como nós sempre tentamos trazer de forma equilibrada, a gente poder trazer informações e saber como lidar com essas questões. Isso é muito importante, inclusive todos nós, né, sempre buscamos isso, e como está sendo um debate muito amplo na mídia, as pessoas acabam repetindo palavras, né? Vamos combater a violência contra a mulher. Estamos empenhados aí no Agosto Lilás. Só que eles não param para entender realmente os reflexos disso, né? As violências hoje praticadas contra a mulher não é só física, nós sabemos disso, né, Miriam? Você pode nos ampliar mais essa questão, né? Sim, inclusive foi muito boa a sua colocação, porque todas as vezes que nós falamos sobre violência feminina ou violências no geral, nós pensamos em violências físicas, agressões físicas, e essas nem são as maiores. Nós sofremos violências emocionais e psicológicas que são diárias às vezes, em vários outros âmbitos, principalmente as mulheres. Essas violências são muito mais graves e perigosas para a saúde mental do que efetivamente a agressão física. Tudo parte daí, né, Miriam? Quando a gente fala em violência mental, psicológica, emocional. Isso, emocional. Uhum. Quando a gente fala de uma violência emocional, a pessoa realmente, quando sofre essa violência, reflete em todo o seu corpo, né? Eu costumo até falar que é praticamente uma surra, né? Uhum. Uma mulher ser ali violentada emocionalmente. Exatamente. Né? Aquilo ali acaba com a estrutura da mulher, né? Uhum. Porque aí a gente vai entrar para a violência emocional ou psicológica. Eu gosto de dizer o seguinte: todas as violências passam pela violência emocional e psicológica, né? Mas a gente tem nomenclaturas e tem outros tipos de violência e, claro, né, o mundo ele modifica, ele está sempre em modificação e crescimento, e assim também essas violências. Por exemplo, a gente pode falar da violência da internet. Por exemplo... Tecnológica também? Tecnológica também, poderíamos dizer tecnológica. Mas como assim? Vamos lá, eu tenho o meu celular, você tem o seu celular,
e você pega, se apropria do meu celular, ou do meu computador, ou do meu e-mail, das minhas redes sociais para tomar conta de mim. Opa. Ou para saber o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, ou até para me dizer assim, eu acho que você não deve fazer isso. Percebe que você está entrando num campo de individualidade do outro e limitando. Isso é uma violência. Que passa por um sentimento de posse. Total sentimento de posse. E o que é o sentimento de posse, se não uma violência? Entende que é muito maior e traz muitos outros aspectos. A gente pode falar sobre a violência patrimonial. E aí, nesse caso, inclusive, entra, né? Porque se eu tenho um equipamento que é meu, quem te dá o direito de pegá-lo e interagir com ele, ou bloqueá-lo, ou fazer qualquer tipo de coisa? Então, assim, e a violência patrimonial passa ainda por outras questões. Pois é. Aí você vai me lembrar agora a minha analista, minha terapeuta na época, que ela falava muito o seguinte: nós temos que respeitar o limite do outro. Nós temos que entender que cada um é uma individualidade. E isso passa principalmente pela educação. Né? Eu acho que pelo simples fato da educação, se nós conseguirmos medir isso, nós conseguimos modificar muita coisa. Se a gente buscar isso aí, né? É o simples fato de ser educado. Eu não vou tomar alguma coisa da sua mão porque isso não é educado, né? Isso não é uma gentileza com qualquer pessoa, né? E principalmente com a sua companheira, por exemplo. Exatamente. Né? Que está ali dividindo a vida com você. Não é um sentimento de posse. Né? Exatamente. E as mulheres acabam sofrendo muito mais com isso, né? Porque é vista já por uma questão social e cultural como frágil, né? Como dependente. Coisa que a gente vê que está mudando muito, né, Tancredo? Nós estamos vendo mulheres aí cada vez mais tomando posse das próprias vidas, ajudando muito nessa construção familiar e social. E sem deixar de ser mulher, sem deixar de ser mãe, sem deixar de ter o seu papel social também enquanto feminino. Mas, infelizmente, ainda vemos muito essa questão de subjugar. E como é que fica essa questão religiosa? Porque eu vejo em várias religiões falando que a mulher tem que estar subjugada ao homem. Né? A mulher tem que colocar o homem à frente de tudo e ela tem que estar respeitando a vontade do seu marido. Aliás, quando eu ouvi isso de uma profissional da área de saúde, intelectual muito bem formada, eu levei um susto tão grande, né, que ela falou assim: olha, Simão, a partir de agora eu não tomo mais decisões sem a permissão do meu marido. A palavra correta foi permissão. Sem a permissão do meu marido. Então, se ele não permitir, eu não faço. Eu falei: doutora, e é recíproco? Ela falou: não, hipótese alguma. Hipótese alguma. Ele é o chefe da casa. Ele é o chefe da família. Ele é quem manda. Eu levei um susto tão grande, né? Por quê? Porque é uma pessoa bem preparada culturalmente, né? Bem preparada emocionalmente também. E por que será que ela tomou essa decisão? Porque, segundo ela me falou, é baseado nas doutrinas religiosas que ela hoje segue. É óbvio que eu não sou expert nesse assunto, né, religiosidade, mas posso te dizer que eu conheço um pouco sobre isso. E a própria Bíblia tem lá um versículo em um capítulo determinado, não vou usar dizer qual para não errar, né, mas que diz o seguinte: se o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Sendo assim, a resposta está dada. Então, existe? Será que existe isso? Não sei, um outro... Não funciona, e outra, sua cabeça funciona se seu pescoço não virar. Então, outra coisa que se fala muito também, né, dentro da própria Bíblia tem essa citação, que diz o seguinte: a mulher, ela é o esteio, ela é quem cuida. Como é que eu posso ser o esteio de algo que eu não tenho autonomia? Então, eu acho que existe muito, e claro, não quero entrar nessa questão efetiva, né? Não estou falando e nem julgando a religiosidade de ninguém, mas talvez uma interpretação, né, Tancredo? Não é? Agora, uma coisa também, você acabou de me lembrar de uma outra passagem bíblica também que fala que a mulher sábia edifica seu lar. Exatamente. E o que é ser uma mulher sábia? Será que uma mulher sábia é uma mulher que não tem voz? Será que era o desejo, né, de uma mulher, de Deus, ou seja, da religiosidade? Não, eu acho que o que falta aí nesse quesito é um pouco de entendimento, de perceber que nós precisamos interagir, precisa existir essa interação respeitosa. Sim. E quando nós falamos de interação respeitosa, aí sim nós quebramos todos esses paradigmas das violências. Como você falou agora, né, pouco tempo atrás, dizendo que eu vou tomar algo de alguém, refere-se a uma questão de educação.
uma pessoa educada. Essa questão de educação também a gente vai passar por várias culturas, várias possibilidades. Nós sabemos que em cada região do nosso país, que é muito grande, a gente tem costumes. Nós sabemos que em outros países, né, nós temos costumes. Então, assim, a gente nem entra nessa questão. Porque o que é errado, talvez, para a nossa cultura, por uma outra cultura não é errado. Não é assim? Mas o que nós precisamos entender é o que você falou também, sabiamente. Existe o limite. Até onde eu posso ir, né? Mas também existe o limite que eu imprimo. Então, a conscientização e esse movimento desse Agosto Lilás é para que traga também essa conscientização para o próprio feminino. O que é? Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que se eu sou casada, eu então tenho que servir o meu marido, vamos dizer, até servir sexualmente o meu marido, porque eu sou casada com ele e tenho essa obrigação. Não é uma obrigação. E algumas vezes nós vemos até questões de abuso sexual de marido para mulher. Sim, porque a mulher tem que ter o direito, né? E não até era nisso. entendido que era um abuso, hein? Não era entendido. Isso há muito pouco tempo, né? Está sendo visto. Mas a gente vem reconhecendo e encontrando aí pelo país todo e até fora do país, a gente tem visto movimentos que vêm trazer essa consciência para as mulheres. Sim. Inclusive a Lei Maria da Penha, que é o caso do Brasil, né? O quanto que ela traz essa possibilidade. Mais de 20 anos, né? A Lei Maria da Penha, já tem bastante tempo. E Maria da Penha foi uma mulher nordestina que ela sofreu abuso e a partir dela, né, essa lei surgiu. E hoje nós estamos, por exemplo, em Goiás. Em Goiás nós temos hoje um batalhão exclusivamente da Lei Maria da Penha, chama Batalhão Maria da Penha. Ah, eu não sabia. O que é, inclusive, ele é comandado em Goiânia. Ele é comandado por uma mulher, uma major. Então é Major Marinéia, que ela é comandante deste Batalhão Maria da Penha. Assim, parabéns, hein? É muito parabéns, legal. Então a gente vê isso. Espero assim, que seja seguida por outros estados, se em não outros tiver. Estados, caso não tenha, né? Talvez tenha também. Assim, Aliás, eu já tenho conhecimento em outros estados, Rio de Janeiro, entre outros. Eu sei que já existe esse movimento também. E aliás, eu gostaria de pedir, inclusive, para vocês que estão nos acompanhando hoje em todo o Brasil, em outros estados também, que podem mandar para a gente, tá? Interage com a gente, manda via WhatsApp, se existe uma iniciativa como essa aí no seu estado. Nós vamos adorar falar sobre ela aqui no programa, tá? Isso é muito importante para nós. Miri, o assunto é muito bom. O assunto requer, né, outras falas, outras entrevistas. Aliás, você vai estar abordando isso no quadro, né? No quadro Em Busca do Equilíbrio, no programa Mega Profissionais. Exatamente. Né? Nós estamos fazendo uma pequena com transformação. Novo formato. Exato, lá, né? Estamos com um novo formato no quadro, que vai ser muito bacana, você uma vai interação. Conversar com pessoas, é Nós isso? teremos convidados agora, então vai ser muito interativo. E nós vamos iniciar, por conta desse movimento, nós vamos iniciar falando, inclusive, com uma mulher que ela faz essa colocação, né, de o que é ser uma profissional e ainda assim uma esposa, uma mãe, e que é possível. Aliás, você me lembrou também de uma inovação que o Prêmio Mega Profissionais teve há 12, 14 anos atrás, quando criou a categoria Personalidade Feminina, né? Foi 14 anos atrás. Aliás, isso é único, e vem aí o Prêmio Mega Profissionais, a categoria Personalidade Feminina continua, mas são apenas 10 mulheres todos os anos, né? Mas nós recebemos todas as indicações de vocês e você já foi homenageada, mas não na personalidade feminina. Você teve parece um patamar um pouquinho acima, que é a comenda, né? Você foi a comendadora na área de saúde. Eu fui indicada, né? na realidade, né, como uma personalidade feminina e em seguida me fizeram um upgrade aí na sua me concederam homenagem. a honra de receber a comenda na área de saúde mental, que é muito legal. Aliás, né? A comenda, no caso, é bem mais restrita, né? São 5 mulheres. A comenda, né? São só 5 pessoas. Ano, né? Na verdade, nem são só mulheres, né? Mas, não, é verdade, é mais amplo, né? Mas você parece que foi a primeira no Brasil a receber essa homenagem. Na minha área, sim. Sua área, na minha área, sim. Eu fui a primeira no Brasil. Parabéns. Obrigada. Tá chique, né? Como sempre, sempre muito chique, né? Pois isso é a custo de muito estudo, né? De muita determinação, muito trabalho e ótima a sua colocação para a gente dizer assim, é possível, nós mulheres podemos, sim, como todas as pessoas podem. A produção está me lembrando aqui também que você foi uma mulher que inspira, né? Que no quadro Mulheres que Inspiram, né? Exato, da série. Você foi agora mais recentemente, o pessoal todo mundo chorava muito quando você falava das questões, mas enfim, quem quiser ver também, inclusive está lá na Mega Web TV, já está na Mega Web TV, já disponível, a hora que quiser a pessoa pode assistir
lá, Isso Mulheres que Inspiram, Mulheres com Miriam que Inspiram, Moraes. com Miriam Moraes, contando um pouco dessa trajetória, inclusive, que eu vou trazer para o nosso quadro, né? Que é ser mulher, ser profissional, ser mãe e ainda assim dar conta de tudo, hein? E ainda a gente dá conta de um pouquinho mais. A nossa futura presidenta aí do Brasil. Começando aqui. Miriam, foi um prazer enorme conversar com você, como sempre. Espero que você volte aqui para a gente conversar aqui mais vezes, né? Que a gente vê toda semana no quadro, mas se você puder voltar aqui, vai ser muito bom. Estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Hoje eu quero falar sobre a aposentadoria por pontos, que é uma aposentadoria que já está aí há alguns anos e que sofreu algumas alterações em 2023. Ou seja, agora os homens precisam somar 100 pontos e as mulheres 90 pontos para se aposentar. Mas não se assustem, muitas pessoas pensam que tem que ter 90 anos de idade ou 100 anos de idade para se aposentar. Não é nada disso. Tem que somar a contribuição dos homens 35 anos e mulheres 30 anos com a idade até atingir a pontuação necessária. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um assunto que tem realmente movimentado muito as redes sociais ultimamente, que é sobre o uso de imagem de uma pessoa após a sua morte. Geralmente é feito isso com relação aos artistas, né? Todo mundo ficou aí, todo mundo acompanhou, todo mundo ficou sabendo da questão de uma certa concessionária de veículos que fez um comercial com a Maria Rita e a Elis Regina, que a Elis Regina é mãe da Maria Rita, todo mundo sabe disso, mas a Elis Regina já é falecida. E é o que aconteceu, uniram as duas imagens, fizeram um comercial que realmente ficou muito bonito o resultado final, mas suscitou aquele questionamento, né? Será que a Maria Rita poderia usar a imagem da mãe? Será que Elis Regina autorizaria esse tipo de uso de imagem? E como o cachê, com certeza, deve estar sendo revertido somente para Maria Rita, será que realmente a Maria Rita poderia usar a imagem da mãe dela em benefício próprio? Enfim, foram vários questionamentos, né? E é claro que isso tudo contou com a inteligência artificial, que as pessoas estão, todo mundo ali, meio divididos, né, com a opinião. Até recentemente a Madonna já colocou até no seu próprio testamento, né, que ela não autoriza o uso de imagem dela após a morte dela. E aí, como que será que a lei entende isso? Vou conversar hoje com a doutora Daniela Montagnoli, ela que é advogada especialista em direito civil, família e sucessões e processo civil. E vai nos esclarecer pelo menos parte das dúvidas, acredito eu. Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais, doutora. Muito obrigada. Bom, nosso primeiro questionamento é: a Maria Rita poderia usar a imagem da mãe dela sem autorização? Essa é a pergunta de milhões, né? Do ponto de vista jurídico, até mesmo, ou melhor dizendo, até mesmo no campo jurídico, a resposta não é unânime. O direito de imagem está dentro de um conjunto que para o direito se chama direito da personalidade, tá? Dentro desse pacote direito de personalidade está o direito de imagem, direito de áudio, direito, enfim, de todas as informações que dizem respeito àquela pessoa. Ele está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, e lá é claro em dizer que esse direito de personalidade, ele é intransmissível. Então, se a gente pensar, existe uma corrente do direito que entende que, sendo intransmissível, não poderiam os herdeiros ou cônjuge, né, se tivesse marido, mulher vivo, fazer uso desse direito, dessas imagens, desse direito de personalidade. Mas há uma outra corrente que entende que sim, que se os herdeiros, cônjuges, podem inclusive entrar com ação quando tiver um uso desautorizado dessas imagens, ou comerciais, ou
venda de informações, de imagens, de fotos, se a família pode se opor contra isso, por que ela não teria o direito de receber e livremente dispor dessas imagens, holografias e o que mais quer que seja, né? Então, tudo isso trouxe uma discussão muito grande, né? E que não há um entendimento majoritário, até porque é um assunto relativamente novo, né? E aí, além disso... É nisso que eu queria entrar. Por quê? Porque a gente vê uma movimentação muito grande, mas eu acredito que seja essa questão de acomodação. Porque a inteligência artificial tem movimentado o mundo, gerado diversas opiniões, se usa, não usa, em determinados casos pode usar, vai acabar com a humanidade, né? Enfim, o que nós vamos fazer? Vamos restringir ou não? Vamos autorizar ou não? Eu acredito que esteja havendo essa movimentação para depois haver a acomodação, que é o entendimento geral daquilo, né? Porque é natural do ser humano, né, ter um receio daquilo que ele não conhece. Se ele vai entrar no local que ele não conhece, imediatamente ele fala, não vou, porque não sabe o que tem ali dentro, né? Raramente as pessoas entram em alguma coisa que ela não sabe ali para ver o que vai acontecer, né? Mas naturalmente é o instinto de defesa do ser humano é contrapor aquilo, né? Sou contra, né? Até que entenda melhor a cada situação. Eu acredito que não seja diferente na lei também, né, doutor? Mesmo porque tem que ter uma casuística, enfim, né? Exatamente, e se a gente comparar a velocidade da tecnologia, de todo esse aperfeiçoamento e comparar com a evolução do direito, infelizmente não estão em sintonia, né? Mas os tribunais vêm entendendo sim, porque a demanda acontece, né? Os casos vão aumentando e o Poder Judiciário precisa se posicionar de alguma forma. E às vezes existem entendimentos divergentes, a depender do estado em que a situação está sendo julgada, né? Então, mesmo no Poder Judiciário, a questão é muito complexa, né? Então, hoje a gente está falando de inteligência artificial, hoje, né? Relativamente recente, e a gente está falando do direito de imagem, de personalidade consolidado na nossa Constituição Federal, que é de 1988. Então, o que se faz? Pega a ideia central que está lá na Constituição, de 88, e tenta trazer algum entendimento com o que está acontecendo hoje, que é a inteligência artificial. Mas isso está sendo muito bem evoluído nesse sentido, porque temos o exemplo aí da Madonna, que colocou no testamento de que não quer que sua imagem seja reproduzida sob nenhuma forma quando do seu falecimento. Existe também, já existiu, né, quando o Robbie Williams faleceu, já tinha também, embora não se falava de inteligência artificial, mas ele já deixou claro que não queria, acho que por 20 anos, algo assim, por um período que não queria a divulgação de suas imagens. Então, hoje, as pessoas estão se utilizando muito do testamento para fazer essa disposição, né? Para deixar bem claro o que permite e o que não permite que seja utilizado em termos de suas imagens, seus dados, enfim, o seu direito de personalidade. Pois é, direito de personalidade. São palavras muito novas para mim, tá? Eu ainda sou muito leigo nesse assunto. A gente só sabe aquilo que a mídia noticiou, inclusive vários artistas no mundo, principalmente em Hollywood, né? Essas coisas correm muito rápido, né? Imediatamente já colocaram ali no seu testamento. Particularmente eu, Tancredo Simão, acho precipitada essa decisão. Porque da mesma forma que eles deixam bens para os seus herdeiros, né? Assim, no meu entendimento, a imagem passa a ser um bem também, que merece ser, enfim, utilizado pelos herdeiros. Porque se deixou casa, deixou dinheiro, deixou tudo, né? Por que não deixar também o uso de imagem e áudio, né? Não é só imagem, o uso de imagem e áudio para os seus herdeiros. E assim eles fazerem aquilo que melhor lhes convier. Claro, aí eu concordo em colocar-se, digamos, limites.
né? Não vai sair usando minha imagem à torta e direito de qualquer jeito. Autoriza usar a minha imagem, por exemplo, com fundos publicitários, dentro da ética que eu construí durante a minha vida, enfim. Eu acho que é mais, sabe, eu acho que é mais equilibrado, né? Eu não sou muito desse negócio de 0,80 não, eu fico meio com medo, sabe? E principalmente de coisas que a gente não domina ainda, porque a inteligência artificial começou a ser utilizada. E como a gente sabe que tecnologia, você sabe o início, mas não sabe o fim, então a gente não sabe o que vai vir pela frente, né? Aí, não sei, enfim, esse é o meu entendimento, né? Não sei qual a opinião da senhora. E é perfeita essa sua colocação, é justamente por isso. O testamento é um instrumento que há muito tempo é utilizado pelas pessoas, né? O que ela é? Vamos lá, né? O que é um testamento? Nada mais é do que um instrumento formal aonde a pessoa dispõe, determina já o que ele quer que aconteça quando do seu falecimento. Só que é um instrumento muito usado quando a gente fala de patrimônio. Eu quero que a casa fique para o fulano, eu tenho um cachorro e eu quero que cuidem dele, está aqui o valor, né, para custeá-lo, a casa, o carro, o apartamento. Então, em termos, quando a gente fala de direito patrimonial, que aí a gente está falando de direito, bens, né, materiais, tá claro, não há dúvida nenhuma, né, é muito comum a utilização do testamento. Mas quando a gente fala justamente o seu ponto, que é o direito extrapatrimonial, eu não estou falando, pelo menos não diretamente, de bens que são tangíveis, que são precificados, né, que existe já um preço, que existe uma questão e que eu posso tocá-los, fisicamente falando. E aqui entra a herança digital. Então, o que é a herança digital? É um pacote, um acervo de patrimônio, onde a gente coloca rede social, as nossas imagens, áudios, vídeos, e tudo isso tem também, pode não ter a princípio, ou pode não ter mesmo nenhum viés financeiro, econômico. Eu não quero aquilo para fazer dinheiro, eu só quero ter um memorial, eu quero ter um acervo emocional, né, de lembranças daquela pessoa. Ou quero que quando eu morrer, minha filha, meu primo, tenha esse acesso. Então, hoje, o testamento está sendo muito utilizado para fazer a disposição, né, de última vontade, o que a pessoa, quando morrer, olha, quando eu morrer, eu quero que a minha imagem, as minhas fotos, só sejam utilizadas da seguinte forma, pela seguinte pessoa, e assim fazer o que o direito mesmo fala, a última vontade. Então, é o que vai ser respeitado. Pois é. Inclusive, me lembra que outros casos, né, isso é tão controverso, porque assim, dependendo do que for, feito de jurisprudência, né, ela também pode ser entendida para trás, não sei, enfim. Mas existia muito, né, no meio artístico, né, entre cantores, né, duplas, por exemplo, um faleceu, o outro ficou, né, enfim, ou a irmã está longe, a irmã não está perto, né, entrarem no show com o telão, né, e fazerem uma parte introdutória e depois entra o cantor. Isso é um uso de imagem, né? Embora isso na maioria das vezes era dupla que quando a outra dupla faleceu, então acaba fazendo isso. Ou outros cantores que já faleceram, né? Eu lembro aqui da Elba Ramalho, que quando gravou um CD dela, na época tinha ainda o CD, né? Eu esqueci o nome do álbum, mas ela usou uma parte do áudio do Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga cantou com ela em um determinado show, e aí ela pegou esse pedaço, inclusive quando ele falava, Elba, é com você e tal, aí ela entrava e gravava, isso depois da morte do Luiz Gonzaga, né? Então é uso de imagem também. Ninguém falou nada naquela época. Ninguém falou nada, todo mundo achou bonito, achou legal, né, e tudo, né, e assim sucessivamente com os outros shows, todo mundo achou bonito, homenagem, tudo, era título de homenagem, né. Eu acho que essa questão agora, principalmente da Maria Rita, vamos trazer para o Brasil, não vamos nem tratar de outros assuntos fora, mas no Brasil e mais recentemente da Maria Rita e da Elis Regina, eu acho que estava envolvendo cifras financeiras aí, né? E talvez outra parte dos envolvidos se sentiram prejudicados, e aí suscitou
esse questionamento, né? E aí, vai usar, não vai? Eu também quero um pedaço do bolo, enfim. Quando se fala em dinheiro, a gente sabe que as coisas, né? E principalmente quando fala de herança e tudo, a gente sabe que já tem briga normalmente. Imagina quando tem uma situação dessa que é movida por uma tecnologia recentemente criada, né, doutora? Exatamente. Então, o que a gente vê muito da questão, primeiro essa novidade, né? Essa novidade de uma forma tão agitada, tão muito focada na mídia e tudo mais. Então, nossa, inteligência artificial, maravilhoso, todo mundo tem aquela curiosidade aguça, acha interessante. Daqui a pouco vem o receio, né? Puxa, mas isso daí, aonde vai parar? Até onde vai? Né? Parece dar a sensação de perda de controle, né? E muitos artistas hoje já colocam, inclusive nos contratos, independente de seus falecimentos ou não, já colocam. Alguns nem assinam quando existe no contrato a previsão de que o artista está ali autorizando o uso da inteligência artificial sobre os seus dados, seja ele imagem, áudio, né? Outro fato também que gera uma outra abordagem, porque geralmente eu falo isso porque eu tenho contrato eu assessoro alguns artistas nacionais, né? E principalmente alguns artistas fazem novela, enfim, filmes, né? E lá realmente no contrato, principalmente em novelas, né? Prevê o uso daquelas imagens em determinados momentos futuramente. Que aquelas imagens, na verdade, pertencem ao veículo e não ao artista. E aí entra em determinados assuntos que eu gostaria também de abordar com a senhora, de conversar com a senhora, mas eu preciso chamar um intervalo agora. Se a senhora puder permanecer conosco no momento, que eu gostaria de saber como se posicionar as partes envolvidas e que se sintam prejudicadas nesse caso. A senhora pode permanecer conosco aqui? Com certeza. Ok. Daqui a pouquinho nós voltamos nesse assunto. O assunto realmente requer mais aprofundamento e é claro que nós, na medida do possível, vamos conversar com a doutora Daniela Montagnoli, que está nos oferecendo esse conhecimento da sua parte, que é uma especialista na área de família, sucessões, processo civil e direito civil. Daqui a pouquinho eu volto, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos falando nesse momento sobre um fato que, aliás, todo mundo já ouviu falar nas redes sociais, debate que vai gerar sucessivas interpretações, mas hoje nós estamos conversando muito sobre uso de imagem de um artista, por exemplo, pós-morte. Não é só de um artista não, qualquer pessoa de uma forma geral, mas mais especificamente de um artista, por quê? Aquela questão que houve toda envolvendo Maria Rita, Elis Regina, né? O uso da imagem da Elis Regina no comercial com a Maria Rita, muita gente contra, que não deveria usar, e hoje nós estamos conversando com uma advogada que fala com a gente diretamente de São Paulo, doutora Daniela Montagnoli, advogada especialista em direito civil, família, sucessões e processo civil. A senhora fala com a gente de São Paulo mesmo, né? Sim, falo de Alphaville. Só está em Alphaville? Está longe um pouquinho aí da capital, né? Mas Barueri, né? Barueri, né? Isso, exatamente. Eu ia muito aí quando a Rede TV tinha aí. A gente fazia várias entradas na Rede TV com a Luciana também, né? Luciana Gimenez, e ela estava aí. Mas vamos lá. Vamos voltar ao nosso assunto, que realmente é a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo quer saber como é que vai ficar essa questão com a inteligência artificial, uso de imagem após a morte de uma pessoa, né? A gente fala artista, porque geralmente é o que está sendo utilizado, né? Mas eu acho que o anônimo também tem que ficar preocupado com relação a isso, né? Aonde vai ser colocado, de que forma vai ser colocada essa situação. E antes de entrar no intervalo comercial, eu falava, né? Eu perguntava para a senhora, né? Como as pessoas que possivelmente podem se sentir prejudicadas com o uso de uma imagem
de um ente querido, de uma pessoa próxima, né? Como elas podem se movimentar juridicamente? Elas devem procurar um advogado realmente de família e sucessões? É esse o profissional que pode nos ajudar? Muito importante, antes, voltando um pouquinho só, né? O que seria o cenário ideal? O cenário ideal hoje em dia, frente a essa tecnologia pulsante da inteligência artificial, o ideal seria qualquer pessoa, seja o anônimo ou o famoso, fazer um testamento e dispor claramente as suas regras, como quer e se quer que as suas imagens, os seus áudios, seus vídeos, enfim, o seu acervo de dados seja utilizado ou não quanto do seu falecimento. E é muito importante esse ponto, porque no testamento a pessoa pode dispor, inclusive, que mesmo tendo vários herdeiros, ele quer que aquele herdeiro específico cuide desse assunto. Então, veja, o direito de imagem aqui que a gente está falando, que está dentro de um conjunto chamado de direito de personalidade, ele tem uma linha muito tênue, né? Porque eu posso falar que é só um direito à personalidade de quem está falecendo, mas os herdeiros podem entender que aquilo é um direito à herança, é um patrimônio também, que pode ou não se transformar em dinheiro. No caso do exemplo que a gente está trazendo aqui para discussão, obviamente que existe a questão da monetização, né? Então, esse seria o cenário ideal, para que haja todas essas regras bem delimitadas pela pessoa que virá a falecer, né, no futuro. Mas vamos imaginar que não tem esse testamento, ou que tenha e que essa regra foi violada. Ou seja, o herdeiro viu que os direitos de imagem do doente está sendo divulgado aí de forma desautorizada. Então, o que ele deve fazer? Deve procurar, sim, um especialista em direito civil, que tenha o conhecimento também da parte de sucessão, para que possa ingressar com uma ação judicial que objetive o quê? Que quem está fazendo o uso desautorizado, ou às vezes o uso está autorizado, mas a pessoa que está usando está extrapolando as regras, os limites que foram bem delimitados lá atrás. Então ele ingressa com essa ação judicial pedindo ao juiz que determine a abstenção, determine a paralisação da utilização, divulgação desses dados, imagens e tudo mais, sob pena de uma multa. Então, se a pessoa ou se a empresa, quem quer que esteja utilizando essas imagens ou esses dados, se não interromper imediatamente o uso, pode ser fixada uma multa, às vezes diária, inclusive, uma multa pelo descumprimento do dever. Certo. Antes de entrar em intervalo comercial, eu falei para a senhora que eu tenho uma pequena prática com relação a contratos realizados com emissoras de televisão, por exemplo, de novelas, né? Eu tenho alguns artistas que eu assessoro e essa parte realmente fica a meu encargo, né? Esse acompanhamento, condução e negociação comercial. E lá no próprio contrato, as próprias emissoras prevêem o uso da imagem que é gerada naquela novela futuramente. Quer sejam seus aplicativos de mensagens, quer sejam seus aplicativos que ela tenha ali virtuais, né? Então ali já prevê isso, né? E o artista ele não tem muita opção não. Ou se ele quiser fazer novela, ele tem que fazer dessa forma, mas se ele não quiser, não faz, né? Nesse caso específico, não se prevê, nunca parou para se pensar, né, de artistas que morreram, né? Que já morreram, já novela. Tanto é que nós temos casos aí hoje exibindo, né, no canal Viva, por exemplo, de todos os artistas que praticamente da novela quase inteira o elenco já morreu e continua sendo exibido lá. A lei prevê hoje, pelo menos o pouco conhecimento que nós temos, né, referente à nossa área, a lei prevê alguns direitos de ECAD, né? Por exemplo, o ECAD paga alguns direitos, ou a própria emissora paga ali uma questão simbólica, um valor simbólico para o uso daquela imagem quando está sendo repetida, por exemplo, no canal Viva, né, ali. Mas é um uso assim irrisório, é um valor assim só para, sabe, para não falar que não está pagando nada, né? É mais ou menos isso. E como que fica agora daqui para frente, né,
com essa questão dos contratos. Ninguém parou para falar sobre isso, tá, doutor? É a primeira vez que a gente está falando isso em rede nacional, né? Ninguém falou isso publicamente, né? Como lidar com um contrato como esse, né? Será que a gente vai ter voz? Será que o artista vai poder ter voz e falar, olha, agora a coisa mudou, né? De repente você vai usar isso aí de outra forma, né? Como é que vai ser isso, doutora? A senhora tem uma previsão? Olha, eu não imagino que a gente possa evoluir tanto nas questões comerciais, principalmente artistas que vivem, né, da mídia, que estão mais expostos, são pessoas que estão mais expostas, né, no que diz respeito à sua imagem e tudo mais. Eu não vejo um outro caminho que não seja o de uma regulamentação urgente a respeito desse assunto. Porque, como a gente estava conversando, a Constituição Federal, que fala dos direitos da personalidade, dentro do direito da personalidade está o direito de imagem, ela é de 1988. E a gente está falando de inteligência artificial, embora ela não surgiu da noite para o dia, mas o boom, ele é muito recente. Então, hoje, a preocupação das pessoas, artistas e tudo mais, não está a inteligência artificial por si só. Ao contrário, não dá para ir contra uma novidade tecnológica e que veio para marcar presença e dali evoluir ainda mais. Não há que se lutar contra isso, né? Mas a preocupação legítima das pessoas está no fato de que precisa regulamentar. Porque, veja, a gente tem normas, leis esparsas. Então, eu tenho lá o Código Civil, eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a ECAD, eu tenho coisas pipocando em diversos cantos. Então, há que se ter uma regulamentação urgente que alinhave tudo isso, que costure todas essas pontas, para que isso possa trazer mais segurança jurídica na decisão das pessoas, principalmente quem vive muito dessa questão do seu direito de imagem. Né? Bom, como nós já antecipamos, é um assunto controverso e vai gerar muitas outras dúvidas, mas infelizmente nosso tempo aqui na televisão passa muito rápido, né? Nós tentamos objetivar algumas situações, mas talvez nós tenhamos que voltar a esse assunto futuramente. Doutor, gostaríamos de contar com a sua possível colaboração futuramente, para que a gente possa desvendar aí mais um dos caminhos, né, que poderá vir a ser adotados pela lei diante dessa situação. Será um prazer bater esse papo novamente aí com vocês. Muito obrigado mais uma vez, doutora, pela sua participação aqui no programa. Eu conversei com a doutora Daniela Montagnoli, advogada especialista em Direito Civil, Família e Sucessões e Processo Civil. E daqui a pouquinho nós retornamos, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e vamos também retornar um assunto que já abordamos aqui no programa, que é a retirada de tatuagens, retirada laser de tatuagens indesejadas. Por que nós estamos retornando? Porque aqui quem manda é o telespectador, quem manda são vocês, os nossos internautas também. Muita gente com muitas dúvidas e nós abordamos esse tema, mas nos parece que não foi satisfatório para todos. Muita gente perguntando mais e mais e mais, e eu quero esclarecer para vocês que isso é normal, né, gente? Não há como eu fazer todas as perguntas aqui no ar, mas nós vamos procurar direcionar todas elas e tentar esclarecer pelo menos parte das dúvidas encaminhadas para nós, ok? Convidei para retornar ao nosso programa a especialista que é referência no Brasil nessa área, micropigmentação e também remoção de tatuagens a laser, que é a Jaque Siqueira. Está de volta aqui. E também conhecida agora no nosso Instagram como a musa do programa Mega Profissionais. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom, nós falamos, né? Eu achei que até nós tínhamos esclarecido grande parte da dúvida, me parece que não. Ficaram várias dúvidas, né? As pessoas ainda querem saber mais sobre: eu posso remover a minha tatuagem? Tem contraindicação? Tem a idade? Tem anestesia? É com anestesia? Eu acho que é porque você falou de cicatrização da pele e tudo, né? Eles querem saber se tem
a anestesia ou não. E outras pessoas perguntando também como que faz para aprender isso, porque eu falei que você dava curso, mas até então eu não sei se você dá curso também nessa área de remoção. Sim, principalmente remoção. Você oferece esse curso também? Curso de remoção a laser e técnicas avançadas também. Lembrando que esse curso é presencial, feito na cidade de Goiânia, tá? Por enquanto ainda não tem um curso online, aliás, eu acho que nem vai ter, né? Que você não gosta, né? No online temos o projeto de mentoria. São profissionais que já trabalham com a remoção a laser, ou seja, já têm o curso de especialização, já têm a experiência clínica e quer ter uma especialização, algo a mais, uma visão diferente. Então, essa especialização online, sim, é possível. Isso é fantástico. Sim. Inclusive, eu vi uma matéria de médicos em São Paulo que estão monitorando outros profissionais em outras partes do Brasil, que não podem, pacientes que não podem se deslocar para São Paulo, por exemplo, e eles fazem ali uma orientação durante a cirurgia, né? E sabendo que você pode fazer essa mentoria também, isso é fantástico, Sim, né? isso agrega muito. Agora, o curso iniciante mesmo ali, para começar, para migrar para a técnica, eu faço questão que seja presencial. Como eu falei, é muito clínico, é muito contato, é muita tecnologia para ser algo assim à distância. E como eu estou construindo realmente, e eu defendo muito a questão da saúde na remoção a laser, eu faço questão que seja presencial, porque eu vejo a necessidade que seja. Você fala da saúde de uma forma total, isso afeta a saúde? Tem algum tipo de procedimento que pode vir a afetar a saúde durante esse passo? Exige critérios, porque quando se trata de fator biológico, eu preciso contar com processo de cicatrização, eu preciso contar com cuidados pós-procedimento. Então, tudo isso o profissional precisa entender, precisa saber para entregar um resultado saudável. Quando eu falo um resultado saudável, dá a sensação assim que, nossa, então a remoção a laser é algo muito invasivo? Não, é porque a gente trabalha com tecido, com pele, e exige cuidado. Então, qualquer agressão, qualquer estímulo na nossa pele tem uma reação. Então, quando eu preciso contar com o processo de cicatrização, eu preciso ter uma cautela para eu não gerar uma cicatriz, para eu não gerar uma mancha ou um processo inflamatório indesejado. Aliás, um outro fato também que foi muito abordado, né, pelos nossos internautas foi quando eu perguntei para você com relação à tatuagem, né, se a pessoa que faz a tatuagem ou se é feito com máquina, né? Vê uma máquina, por exemplo, e faz a tatuagem conforme foi pré-estabelecida ali, inteligência artificial. Mas aí você falou que é uma mesclagem, não é isso? Sim, tem as máquinas. Isso na tatuagem. E na tatuagem. São máquinas, né, de baixa rotação, alta rotação, depende ali do profissional, tipo de desenho, tipo de arte que ele trabalha, porque uma tatuagem é uma arte, né? Então, tem desenhos mais elaborados, mais traços finos. Então, cada profissional também especializa de acordo. Até essa era uma dúvida até pessoal, para ser bem sincero para você. Por quê? Porque é muito perfeito ali. A gente vê aquela tatuagens, né, muito bem elaboradas. Eu falei, não, isso aí tem que ser uma máquina que está fazendo. Sim, é uma máquina. Então, tem alta, baixa rotação e a implantação ali feito na derme, usando tintas e cores de acordo com a necessidade, né, e a intenção do desenho. Sim, sim. E quando a gente fala em máquina, uma coisa também que, é claro, a gente acaba remetendo, né, que é o quê? Remoção a laser. A ideia que parece é que você vai lá, bate o laser e já está removido. É simples assim? Não é simples assim. A interação do laser, da tecnologia com o pigmento, é fragmentar as partículas desse pigmento, e essas partículas que foram fragmentadas são eliminadas através do sistema linfático. Por isso, entra o momento que eu falo de contar com o fator biológico. Então, a função do laser é quebrar as partículas desse pigmento, e aí a gente precisa de um processo de cicatrização, onde o organismo do paciente vai absorver aquelas partículas que foram fragmentadas. Eu não sabia dessa história. Por isso que o intervalo entre uma sessão e outra em tatuagens, eu trabalho com um intervalo de 60 dias. A remoção? Sim. Demora 60 dias? Nossa, basta sentar lá e já sai sem a tatuagem? Não é assim. Apesar de que existem propagandas, né, profissionais que falam dessa forma, mas não é dessa forma que funciona. Eu também não sabia que era absorvido isso pelo organismo. Porque aí já pode ser uma coisa também muito séria. Sim, né? Por esse motivo. E esse pigmento não envenena o organismo de alguma forma, não faz mal para a pessoa?
Então, é um fator químico, é um corpo estranho, e tudo que é implantado no organismo, sendo um corpo estranho, ele pode promover, sim, uma doença autoimune, ele pode desenvolver, sim, um processo alérgico, tem os riscos, sim. Tem vários estudos, assim, é um tema que exige muito tempo para falar, mas pode desenvolver, sim. Por esse motivo também que o profissional que está trabalhando precisa fazer uma avaliação clínica do paciente antes de fazer o procedimento. Se é um paciente que está em tratamento ou tem alguma deficiência cardiológica, se tem doenças autoimunes, tudo isso tem que... Aí já sobe o patamar. Sim. Porque sobe a exigência de qualificação do profissional que vai fazer essa remoção. Sim, com certeza. Então, você não pode ser uma pessoa leiga de tudo, tem que ter algum conhecimento de medicina. Precisa. É isso? Precisa. Precisa de ter, sim, o conhecimento biológico. No meu curso, o pré-requisito é que seja profissional da área da micropigmentação, que já tem uma vivência com processo de cicatrização, processo inflamatório, ou que seja o curso técnico na área da saúde. Isso aí por quê? Porque leva a gente a uma preocupação muito grande, porque remete, quer queira ou quer não, aquelas histórias mal sucedidas de cirurgia plástica, né? Sim. Que as pessoas aí acabam reclamando demais nas redes sociais e tudo, né? E com certeza, né? Porque envolve a saúde delas. Por quê? Porque profissional que não era habilitado ou não estava preparado para aquele tipo de operação fez uma cirurgia plástica. Nesse caso da remoção, é igualmente importante a preocupação de quem vai fazer essa remoção com relação ao profissional que está aplicando, né? Muito. É muito importante. É necessário ter esses critérios, porque senão acaba promovendo outros problemas. E você dá esse curso aqui também em Goiânia? Aqui em Goiânia. De remoção de tatuagem? De remoção de tatuagem. Fica a dica aqui para vocês, é importante procurar isso, inclusive outros profissionais da área, a gente vê cada vez mais aí, inclusive pelo nosso próprio retorno aqui do nosso Instagram, muitos profissionais, mas muitas pessoas, parabenizando por nós estarmos abordando esse tema, parabenizando por ter o quadro agora que a Jaque apresenta aqui no programa, né, que é o quadro de autoestima e cuidados com a saúde, né? Isso eles sempre falando muito disso, né, parabenizando muito. Ao mesmo tempo nós observamos que muitos profissionais que se aventuram nessa área. É muita gente que não era da área, quer fazer por achar simples. Sim. E hoje em dia tem muita é muito fácil a informação, né? Mas o critério do profissional procurar o lugar certo, a forma certa dessa informação, porque a primeira coisa é trazer a consciência que você vai trabalhar com o ser humano, com pele, com saúde. Então, isso exige muito critério. Considerando um paciente que chega para remoção de tatuagem ou micropigmentação, aquilo já está provocando uma dor de alguma forma. Ele está insatisfeito, está chateado e quer remover, então aquilo já provoca uma baixa autoestima. E se você oferece um serviço não de qualidade, não entrega o resultado que precisa, você vai somar a dor do paciente. Então, primeiro lugar é o propósito de entrega de saúde. Certo. Sabe uma outra dúvida que me caiu aqui agora, com relação a você falando, né, da absorção do organismo, de preparar realmente, de ter o cuidado, né, de ver isso do paciente. No caso da micropigmentação, é mais ou menos semelhante igual uma cirurgia, por exemplo, que a cirurgia plástica vai depender muito do organismo, tá, gente? Toma muito cuidado com relação a isso. Porque cada organismo responde de uma forma. Então a pessoa às vezes vai fazer uma cirurgia e ela quer o mesmo resultado que a outra, isso não existe, né? Pode ser próximo, similar, mas não igual. Igual não. Cada organismo é de um jeito. No caso da micropigmentação, essa regra também vale ou o resultado é igual para todo mundo? Não, para remoto também vale. Como eu preciso do fator biológico, uma cliente que toma muita água, que alimenta bem, tem um sistema imune bom, o resultado dela vai ser mais rápido, com certeza. Ao mesmo tempo também você já dá aqui dicas de importância de cuidados com a saúde, né? Sim, sim. A alimentação, hidratação. Todas as minhas clientes, eu falo, elas sentam na minha cadeira, cadê a água? Incrível como eu acho que é correria e estamos deixando de tomar água. E aí eu exijo muito isso, a hidratação das clientes, porque faz toda a diferença.
no resultado. Eu realmente, infelizmente, também tenho esse mau hábito, né? Eu não bebo água. Eu tenho que estar sempre lembrando, inclusive aqui na televisão, muita gente quer saber também o que você bebe, né? E tudo, né? Você bebe o que? Drink, whisky e tudo. Não, eu bebo água de coco durante as gravações, porque é para hidratar realmente as cordas vocais e também me hidratar, né? Porque eu não lembro de beber água, a correria é muito grande. Né? Isso é e bem se você comum. fica gravando horas ali, né? E você esquece de beber água, você não tem tempo para beber água. Exatamente. Né? Mesmo porque no inverno, às vezes a gente também não sente muita sede, né? Não é o caso agora que a gente está aqui num calor gigantesco, nós estamos gravando diretamente de Goiânia para todo o Brasil, mas a gente sente realmente calor, sente vontade de beber água, né? Pelo menos seria o normal, né? Sim, mas quando você sente a necessidade, a sede para tomar água, significa que você já está desidratado. Entendeu? Sim. Inclusive teve uma nutricionista que falou uma vez para mim, há uns 8 anos atrás, ela falou assim, olha, tem que tomar muito cuidado quando você sente fome. Porque às vezes quando você está sentindo fome, na verdade você está sentindo sede. Sim. Eu falei, Patrícia Trevenson, o nome dela. Um abraço, Patrícia. Amo a Patrícia. A Patrícia é uma nutricionista fantástica, né? E ela chegou para mim e falou assim, olha, isso é verdade. Eu falei, não, Patrícia, isso aí é psicológico, né? Você está falando para mim, é psicológico. Porque aí eu vou pensar que estou com sede, bebo água, sacia a fome. Depois, recentemente, a ciência provou isso mesmo, né? Sim. Que é a questão no cérebro, tem sei lá, não sei o que, uma glândula, não sei, que confunde, né? Que sede com fome. Né? Às vezes, eu acho que deve ser esse o meu problema. Eu estou sentindo muita sede. Muita sede está comendo. Acabei de resolver. Eu acho que vou parar de comer e tomar muita água. Toma só água. Jaque, muito obrigado pela sua presença, desculpe pelas brincadeiras. Aliás, parabéns mais uma vez à nossa futura comendadora aqui, né, do programa Mega. Sim, estou muito feliz. Recebeu a indicação na semana passada, vai ser a primeira profissional da sua área no Brasil a ter uma homenagem como essa, né? Primeira e única, né? Pelo menos durante um ano vai ser a primeira e única a receber essa homenagem. Parabéns. Muito feliz, obrigada, você merece, você merece. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp. E é um prazer enorme agora falar para todo o Brasil, para todos vocês. E adoramos os recados que vocês mandam aqui pra gente, tá? Na maioria das vezes, eu pelo menos vou tentar mandar um abraço para todo mundo, que agora realmente aumentou muito a quantidade de pessoas que pedem para mandar abraço, tá? Mas vamos tentando aí na medida do possível. Se não for aqui na televisão, vai ser lá nas nossas redes sociais. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, gente.